Oi, pessoal, bem-vinda ao meu canal. Hoje iremos falar de ataque espiritual. Esse tema ele é muito importante, porque principalmente para quem está iniciando na fé. O que é o ataque espiritual? O ataque espiritual ela é a investida de Satanás, querendo que você pare do que você está fazendo, que é buscando o Senhor. Ou vou explicar mais na frente também o motivo da qual ele te ataca. Não, primeiro o que é, né? Os ataques espirituais são investidas que buscam confundir a mente, gerar medo, culpa, afastar a pessoa da oração e da palavra. Normalmente surge quando você decide se aproximar de Deus. Porque quando você está fazendo as coisas do mundo, você não sofre ataque espiritual. Mas quando você inicia buscar o Senhor, aí o diabo acende um alerta, né? Algo errado está acontecendo aqui. Pra ele, né, no caso. E é onde surge o ataque espiritual. E quando você é novo na fé, ele pode conseguir o que você quer. Porque você... Eu mesmo já me fiz essa pergunta e muitas pessoas também já, inclusive até para mim. Nossa, quando eu não buscava Deus era mais fácil. Por que agora eu tô buscando Deus tá tudo muito mais difícil? Entendeu? Porque ele começa a se levantar. Ele começa a te atacar. Então, assim, quais que são os sinais dos ataques espirituais? Como que você vai discernir que está sofrendo ataques espirituais? Cansaço espiritual sem explicação, vontade repetida de parar de orar, sabe aquela vontade de desistir, não tá valendo a pena, não tá acontecendo, nada tá se mexendo. Confusão mental, culpa excessiva, desânimo espiritual e pensamentos que não condiz com a sua identidade em Deus. Você começa até a duvidar de Deus. Será que Deus existe mesmo? Será que Deus está comigo? Será que Deus me ouve? Será que Deus vai me ajudar? Será que Deus me ama? Vem sabe aquela briga interna? Começa a vir um turbilhão de coisas passar pela sua mente. Se você estiver tentando fazer alguma renúncia, você fala, acho que não vale a pena, vou voltar a fazer. Você começa a dar brecha para ele ficar, se o ataque começar a fazer efeito, né? Então você começa a querer voltar para o mundo, a fazer as coisas do mundo, começa a querer desistir, seja do que for, seja do que algo que você estiver buscando, seja do seu casamento, seja do emprego. Então, assim, quando os ataques começam a acontecer, após decisões espirituais, durante jejuns e campanhas. Então, assim, os vídeos anteriores eu expliquei como fazer campanhas. Então, já se prepara. Já se prepara como 1 mais 1 é 2, que vai vir ataque espiritual. O diabo, ele nunca não vai ter a vez que o diabo não vai se levantar contra você. Ele vai se levantar com você por diversas razões. Por ser quem você é, por você ser amada, por você ter um casamento lindo, por você ter condições financeiras, por você ter saúde. Então ele sempre vai tentar se levantar. E quando você está buscando algo, fazendo jejum, campanha, ele vai se levantar em relação àquilo que você está buscando. Então, olha como que Deus é interessante. Eu sentei aqui e eu pensei, Deus, o que eu vou falar agora? Deus me trouxe as experiências de ataques espirituais. Por quê? Porque nos vídeos anteriores eu falei sobre campanhas. Então, assim, foi primordial agora eu ensinar, explicar sobre os ataques espirituais, porque vai acontecer, entendeu? Faz parte da vida do crente. E agora, é só o começo, porque você sempre vai viver. Não é sempre vai estar em ataque espiritual, mas assim, sempre passa um tempo ali, sempre você vai ser atacado. Só que o começo ele é mais difícil porque você está iniciando, você não tem muita experiência nem muita sabedoria. Mas a partir do momento que você começa a crescer ali, você começa a buscar, começa a entender o mundo espiritual, aí você consegue, entendeu? Derrubar os ataques espirituais. Você consegue discernir e contra-atacar, né? Tipo assim, quebrar os ataques espirituais. Então, assim, é quando a obediência, quando você está buscando fazer tudo correto, quando você está fazendo renúncias, quando você está buscando não fazer a vontade da carne, entendeu? Mesmo quando é bom, quando é gostoso, você entendeu que ali não pode, tem lugares que não te convém mais, pessoas que não te convém. Então, assim, quando você está buscando obediência, andar na linha correta, os ataques vão vir. E também quando a pessoa está próxima de um avanço espiritual.
Você cresce espiritualmente na presença de Deus. Quanto mais você busca, você vai crescendo. Então Deus vai mudando a sua patente. Você vai ter vigilância, mais vigilância, você vai ter mais sabedoria, você vai ter mais intimidade, discernimento. Então, cada vez que você busca a Deus, você vai subindo e Deus vai te avisando, você subir sua patente. Então, assim, antes eu sabia repreender o demônio. E depois começou uma batalha assim, ó, tete a tete. Que isso não é pra todos, é pra quem tá ali mais firme na fé, buscando, jejuando, renunciando. Mas isso também é assunto para outro vídeo que eu vou contar as experiências que eu já tive em batalhas espirituais e guerras. O que não fazer durante o ataque espiritual? Não tome decisões. Importante. Por quê? Porque se você for tomar decisões, você vai agir conforme o diabo quer, porque você fica ali querendo desistir de tudo, querendo jogar tudo pro ar, querendo desistir do seu propósito, do seu, enfim, ministério, ou das renúncias que você está fazendo, ou do casamento, do emprego, ou daquilo que você está buscando. E também no tempo da espera, é o tempo também que ele contra-ataca. Não se isolar, entendeu? Quando você estiver sendo contra-atacado, você tem que continuar, entendeu? Não se culpar e não reagir emocionalmente. Então, assim, a princípio de tudo, primeiro você tem que entender que você está sofrendo um ataque espiritual. Você entendeu, você viu que aqueles sintomas é um ataque espiritual, aí agora você vai saber como, o que não fazer, né, que eu expliquei, e agora você vai saber como quebrar esse ataque espiritual, como se proteger dos ataques espirituais. Você vai manter em oração, nesse momento é complicado, é aquele momento onde você ora por obediência, entendeu? Dias atrás eu estava sofrendo ataques espiritual, e aí eu discerni e já fui abrir campanha, jejum e oração com minha pastora. Então, assim, é bom você ter uma pessoa, ou pastor, ou um líder, um amigo que tá na fé, alguém ali pra... Gente, quando você quando você começa a buscar o Deus, você precisa de apoios espirituais, sabe? Então, eu busquei os meus e aí foi quebrando. Quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a ter interesse por o mundo de Deus, o mundo espiritual, você começa a ter interesse em conhecer o Senhor, como funciona. Quando você tá vigiando, entendeu? Então, assim, vigiar mais, né? Então, assim, repreender os pensamentos. Ah, comecei a pensamento de desistir, disso, aquilo, de sair, de pecar, de sair da presença de Deus. Você tem que repreender. Eu repreendo esses pensamentos pelo poder que há no nome de Jesus. Eu repreendo esses pensamentos em nome do Senhor Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre os meus pensamentos. Eu cancelo, eu anulo todo pensamento negativo. Então, toda vez que você tiver com pensamentos negativos, que vai vir, pessoal, você se pega pensando coisas que não é de Deus, coisas que não vai te edificar, você tem que repreender. Você não pode deixar aquilo ficar na mente e deixar pra lá, porque senão vai vir quando você está fazendo aquilo, entendeu? Então, assim, vontade de voltar pro passado, vontade de fazer aquelas práticas, vontade de estar em um lugar que não devia mais, vontade de desistir das coisas, vontade de parar de orar. Eu comecei a buscar Deus até pior. Então, assim, isso é tudo mentira do diabo, entendeu? Você tem que vigiar, então você tem que repreender esses pensamentos negativos, que é seta do diabo. Jejum com propósito. Abre jejum. Próximos vídeos eu vou ensinar como fazer jejum. Interessante. Igual, eu abri em jejum na época que eu tava sofrendo, com campanha, com propósito, né? Pra quebrar os ataques espirituais e para determinadas áreas na qual eu tava sofrendo um ataque espiritual. Então, assim, quando você tá confiando em Deus, sabe? Quando você tá buscando e confiante, sabe? Sabendo, você não vê nada acontecendo, mas você tá ali firmado, confiando na fé, entregando ao Senhor, buscando. Mas que você não vê nada. Porque nesses momentos, onde você não tá vendo nada acontecendo, você tá buscando e não tá acontecendo, entre aspas, né? É porque para tudo existe um tempo, então não é no seu tempo, é no tempo de Deus. No tempo da gente vira maldição, no tempo de Deus é bênção. Então é entender. E aí, quando é que ele vai te atacar? É no tempo de busca e no tempo de espera. Quando você tá buscando, ela tá esperando. Então, assim, continue buscando, continue esperando, continua confiando. Essa é uma forma de você contra-atacar, você quebrar aqueles maldição. Então você vai repreender, como se proteger, como quebrar, né? Você vai repreender, eu repreendo esses ataques. Você vai se ver nervoso, nervosa do nada. Você vai ficar sem paciência. Então você tem que vigiar, se autoanalisar esses comportamentos que tá vindo. Aí você vai fazer o quê? Vou repreender. Eu repreendo em nome de Jesus, eu repreendo todo ataque espiritual, eu repreendo todo demônio que tá me setando. E depois, você vai continuar o quê? Buscando mesmo quando
tá sem vontade, confiando, pode abrir jejum, fazer campanha. Campanha no Salmo 91 é poderoso. Salmo 91, por 7 dias, né? Escreve para quebrar todo ataque espiritual contra a minha casa, contra a minha família, contra o meu casamento, contra minhas finanças, contra a minha saúde. Você analisa qual que é a área na qual ele está contra-atacando, onde você está tendo ali aquela dificuldade, onde está surgindo contendas, brigas, desentendimento ou doença, enfim. Você vai ver onde está acontecendo a confusão ali, né? Então, é como você vai lutar contra os ataques espirituais. Se você se armar, como eu expliquei, repreender, abrir campanha, abrir jejum, vigiar, continuar confiando, mesmo sem entender nada, mesmo quando não tá nada acontecendo, quando você não... Nada acontecendo entre aspas, tá, gente? Porque no nosso olhar humano não tá acontecendo, mas no mundo espiritual tá tudo acontecendo, tá tudo girando, tá acontecendo um reboliço lá. E entender que ataque não é derrota. Porque quando ele tá te atacando, é porque tá dando certo as orações. Se você tá orando e tá tudo lindo, é porque não tá acontecendo nada. Porque o diabo, ele é assim, ele só vai te contra-atacar quando ele entender que você tá buscando por algo e ali vai acontecer. Então você fica feliz. Sempre antes de uma bênção, sempre vem, gente, um vale. Então quando você estiver passando, tem discernimento, vou passar por esse vale feliz, dando glória, buscando, orando, jejuando, em campanha e tudo, e repreendendo, porque depois do vale vai vir a bênção. Agora, se você orar pra alguma coisa, tá tudo feliz, tá tudo acontecendo, não vai rolar. O diabo, ele não vai te deixar nada de mão beijada. Entendeu? Então é isso, fortalece a sua mente, busque entender. Quando você está sofrendo um ataque espiritual, se autoanalisa, vigia, faz uma vigilância. Entenda que o ataque espiritual, ele sempre vai vir. Então, assim, busque entendimento e sabedoria para que você saiba como agir quando estiver sofrendo. Que é repreendendo sempre os pensamentos. Toda vez que vir, repreende. Eu repreendo esses pensamentos pelo poder que há no nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre meus pensamentos. Eu não aceito esse pensamento, disso. Está cancelado, anulado, repreendido. Orando, buscando a palavra, jejuando, abrindo campanha e perseverando, confiando. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Fica aqui comigo. Obrigada por me ouvir. Que Deus abençoe todos. Curte, comenta, compartilha. Me segue aqui no canal. E sempre me conta as experiências aqui nos comentários. Eu vou adorar ler, vou amar. É interessante essa troca, tá bom? Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.